Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso de Guarda Municipal de Feira de Santana, na Bahia 2018. Como sempre, vamos lá, continuando a entender os assuntos que o edital pediu, certo? Olha só, nós vamos falar agora dentro do Excel 2016 sobre a função C, ou SE. Primeiro, como funciona essa função? A função C dentro do Excel, ela apresenta três argumentos, onde o primeiro argumento é um teste lógico, do qual eu tenho que responder se ele é verdadeiro ou falso. Como quem separa argumento é ponto e vírgula, então quer dizer que depois do ponto e vírgula vem o segundo argumento, que é a resposta se o teste lógico for verdadeiro, depois vem um outro ponto e vírgula e finalmente o terceiro argumento, que é a resposta se o teste lógico for falso. E aí fecha parênteses. E aí funciona basicamente assim: se o teste lógico do primeiro argumento for considerado verdadeiro, então eu vou responder o que está dentro do segundo argumento. Quer dizer, eu leio o primeiro argumento, tem um teste lógico, e se eu responder que ele é verdadeiro, eu vou responder como resultado o que está dentro do segundo argumento da função C. Agora, se eu responder que esse teste lógico é falso, então eu vou direto para o terceiro argumento, e o que estiver dentro do terceiro argumento já é a resposta da função C. Por isso que ela se chama C. É C, teste lógico verdadeiro, responde o que está dentro do segundo argumento. C, teste lógico falso, responde o que está dentro do terceiro argumento. É uma escolha. Ou eu vou responder o que está na parte verdadeira, que é o segundo argumento, ou vou responder o que está dentro da parte falsa, que é o terceiro. Agora, quem vai dizer qual dessas duas partes, a parte verdadeira ou a falsa, eu vou resolver? É o teste lógico do primeiro argumento. Mas vamos ver isso num exemplo prático. Acompanha comigo. Aqui eu tenho uma função C do Excel, onde, sempre lembra, quem separa argumento é o ponto e vírgula. Então, esse primeiro argumento do abre parênteses até o ponto e vírgula é o teste lógico. Esse segundo argumento aqui, ó, é o 10 acento circunflexo 1, que significa 10 no expoente 1. Lembrando que o acento circunflexo é a exponenciação. O que vem antes é a base, o que vem depois do acento circunflexo é o expoente. E aqui nós temos o terceiro argumento sendo 2 mais 2 dividido por 2. Lembrando que quando eu tenho adição e divisão, primeiro resolveremos a divisão e depois a adição. Pois bem, num primeiro momento, sem ainda resolver, esse primeiro argumento é o teste lógico que eu tenho que avaliar e responder se é verdadeiro ou falso. Se eu responder que esse teste lógico é verdadeiro, então eu vou direto para o segundo argumento e respondo o que está dentro do segundo argumento, que seria 10 no expoente 1. Agora, se eu disser que esse teste lógico é falso, eu não respondo o segundo argumento e vou direto para o terceiro argumento, que diz 2 mais 2 barra 2. E aí eu vou resolver 2 dividido por 2 e depois fazer 2 mais o resultado da divisão, porque na precedência dos operadores vamos resolver primeiro a divisão e depois a adição. Mas primeiro temos que ver o teste lógico, para ver se ele é verdadeiro ou falso. Então acompanha comigo. A pergunta é a seguinte: quando nós avaliamos o teste lógico, será que ele é verdadeiro ou falso? Então nós temos que fazer primeiro o cálculo aqui. Quando eu tenho adição e multiplicação, primeiro eu vou resolver a multiplicação. Então primeiro 2 multiplicado por 2, que vai dar 4. E aí vai ficar 1 mais 4, que é igual a 5. Observa, 2 multiplicado por 2 é 4, porque eu faço primeiro a multiplicação, depois a adição. Aí 1 mais 4 vai dar 5. E aí vai ficar finalmente o teste lógico sendo 5 é igual a 6. Percebe? Ele está perguntando se esse cálculo é igual a 6. Eu fiz 2 multiplicado por 2, que deu 4, e aí ficou 1 mais 4. 1 mais 4 é igual a 5. Aí ficou 5 igual a 6. 5 é igual a 6, verdadeiro ou falso? Falso, né? Se eu disse falso, eu não posso ir para o segundo argumento. Quando eu digo falso para o teste lógico, eu vou para o terceiro argumento. E no terceiro argumento eu encontro um cálculo que diz 2 mais 2 barra 2. Aí tem adição e divisão. Primeiro eu vou resolver a divisão. Então primeiro vamos resolver a divisão. 2 dividido por 2 deu 1. E aí ficou 2 mais 1, porque foi 2 dividido por 2. Eu resolvo primeiro a divisão. E aí 2 mais 1 vai dar 3. Então quer dizer que o resultado final dessa fórmula vai ser 3 de fato. Esse vai ser o resultado final da nossa fórmula. Vamos testar isso na prática do Excel? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma planilha do Excel. Eu vou montar primeiro essa mesma fórmula, daí depois a gente mostra na prática se vai dar mesmo esse resultado. Então deixa eu só digitar primeiro aqui, porque aí a gente coloca aí na tela para vocês poderem acompanhar comigo direitinho. E aí a gente faz até algumas variações para entender melhor. Então estou digitando aqui,
bem certinho como estava lá. Acompanha comigo, vou botar na tela para vocês. Agora já no Excel, a gente já viu que o resultado foi 3. Então percebe, fiz a mesma fórmula, vou dar Enter, o resultado foi 3. Aquilo que achamos como resultado, olha lá. Ao final nós descobrimos que o resultado final foi 3. Isso porque a gente descobriu que o teste lógico era falso. 5 é igual a 6? Não, falso. E quando é falso, eu não posso resolver o segundo argumento. Eu só resolveria o segundo argumento se eu tivesse dito que o teste lógico é verdadeiro. Mas eu disse que o teste lógico é falso, e quando eu digo que o teste lógico é falso, eu vou direto para o terceiro argumento, e o que tiver ali dentro é o que eu vou resolver. E aí ele disse 2 mais 2 barra 2. Eu resolvi primeiro 2 dividido por 2, que deu 1. E aí ficou 2 mais 1, que foi o resultado da divisão, e 2 mais 1 deu 3. Por isso que o resultado final desta nossa função C, observa quando eu dou Enter lá no Excel, foi 3. Claro que a gente poderia fazer uma pequena variação aqui, né? Se a gente fizesse, por exemplo, em vez de colocar aqui para dar, como aqui o resultado acabou dando 5, né? E aí eu perguntei, 5 é igual a 6? Não é, mas se eu colocasse aqui 2 no lugar do 1? Aí ficaria 2 multiplicado por 2, que é 4, e aí ficaria 2 mais 4, que daria 6. Quer dizer que tudo isso seria 6 e ele perguntaria, 6 é igual a 6? Aí sim seria verdadeiro. E se for verdadeiro, ele vai para o segundo argumento. E no segundo argumento, ele encontra um cálculo de exponenciação, que é 10 no expoente 1. E 10 no expoente 1 é 10. Então, quando eu der Enter agora, porque o teste lógico agora é verdadeiro, o resultado deu 10. Porque agora eu respondi que o teste lógico é verdadeiro. Eu mudei a função aqui, ó, ficou 6, que é o resultado desse cálculo, é igual a 6, verdadeiro. Quando eu digo verdadeiro, eu não respondo o terceiro argumento, eu respondo o segundo argumento, que era 10 no expoente 1, e 10 no expoente 1 é 10 mesmo. Essa foi a resposta. Mas é interessante essa questão, porque a função C é muito importante aí, quando pensamos nas provas de concurso público. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e eu aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos!